Um dos sentimentos mais prejudiciais que existem no mundo é a inveja. Aqueles que a sofrem, muitas vezes nem percebem que estão doentes, mas essa condição causa um grande sofrimento. Ela causa danos não só a si mesmos, mas também pode afetar negativamente outras pessoas. Aqueles que nos amam compartilham nossos sucessos e se alegram por nós. No entanto, aqueles que não conseguem fazer isso, muitas vezes sem motivo algum, encontram satisfação e alegria em nos ver na miséria. Cada um de nós é único e incomparável com nossa própria singularidade. É isso que nos torna valiosos pelo que somos e como somos. Não existe uma pessoa melhor do que outra. Somos apenas diferentes. A inveja prejudica mais aquele que a sente do que a pessoa invejada, pois impede que a pessoa aprecie e desfrute do que já possui. O invejoso sofre ao longo de toda a vida, pois a inveja é insaciável, vem de dentro da própria alma e nunca pode ser satisfeita. Uma lenda conta que havia uma vez uma cobra que começou a perseguir uma vagalume. O vagalume estava fugindo o mais rápido que podia do terrível predador, mas a serpente continuava em sua perseguição. Assim, passaram-se 3 terríveis dias. No 3º dia, o vagalume exausto parou para descansar e disse à serpente: "Posso lhe fazer uma pergunta?" A serpente olhou para ela com arrogância e respondeu: "Normalmente não dou esse privilégio a ninguém, mas já que vou devorar você, pode perguntar o que quiser e eu responderei." Então o vagalume perguntou: "Eu me encaixo na sua cadeia alimentar?" "Não", respondeu a serpente. "Já te fiz algum mal?" perguntou o vagalume. "Não", respondeu a serpente. "Então por que você quer me devorar?" perguntou o vagalume novamente. Então a serpente, abrindo sua boca larga, respondeu: "Não suporto ver você brilhar." A inveja é uma emoção poderosa que pode se manifestar sem necessariamente haver motivos claros. Muitas vezes, surge simplesmente pelo fato de não gostar de alguém ou por causa da alma corroída da pessoa invejosa. É um sentimento negativo que pode ter um impacto devastador na vida de quem o experimenta. É como um veneno que se infiltra na mente e no coração, corroendo aos poucos a vida da pessoa que padece desse mal. Ela é alimentada por uma sensação de inadequação e comparação constante com os outros. A pessoa invejosa se vê em constante desvantagem e incapaz de alcançar o mesmo nível de sucesso, beleza, riqueza ou felicidade que aqueles que inveja. Além disso, a inveja pode impedir o crescimento pessoal e profissional. A pessoa invejosa está tão focada na vida dos outros que perde de vista suas próprias oportunidades e habilidades. Ela desperdiça energia e tempo valiosos desejando o que os outros têm, em vez de se concentrar em suas próprias metas e ambições. A cobiça, embora possa parecer inicialmente atraente, tem efeitos devastadores na vida de uma pessoa. Ela mina a saúde emocional, prejudica relacionamentos, alimenta a desigualdade social e esgota a dimensão espiritual. É essencial que cada indivíduo reconheça os perigos dessa ambição desmedida e busque uma mudança interna, pois, sem perceber, acaba querendo obter ganância de maneira injusta através de atos pouco éticos. Havia um homem na cidade que amava estudar a Torá. Ele tinha seu próprio negócio e sua esposa o ajudava, e tudo corria bem. Mas um dia ele faliu, e para alimentar sua amada esposa e filhos, ele foi para uma cidade distante e se tornou professor em um cheder, ensinando hebraico às crianças. No final do ano ele recebeu o dinheiro que ganhou. No total eram 100 moedas de ouro, e quis enviá-lo para sua amada esposa. No entanto, naquela época, ainda não havia serviço de correio para enviar dinheiro de uma cidade para outra. Era necessário transferi-lo com alguém que estivesse viajando e aceitasse pagar pelo serviço. Justamente pela cidade onde o estudioso da Torá ensinava às crianças, passou um vendedor ambulante de pequenos bens. O mestre perguntou para onde ele estava indo, e o vendedor ambulante mencionou diferentes cidades, incluindo aquela onde a família do mestre vivia. O mestre pediu que ele entregasse as 100 moedas de ouro para sua esposa, mas o vendedor ambulante se recusou. No entanto, o mestre começou a persuadi-lo, dizendo:
Meu Deus, minha pobre esposa está em extrema necessidade, não consegue alimentar nossos filhos. Se você se der ao trabalho de levar esse dinheiro, pode dar-lhe quantas moedas de ouro quiser. O ganancioso vendedor ambulante concordou, acreditando que poderia enganar o mestre da Torá. Está bem, disse ele, apenas com a condição de que você escreva uma carta para sua esposa de próprio punho, dizendo que posso dar a ela quantas moedas de ouro eu quiser. O pobre mestre não teve outra opção e escreveu à sua esposa a seguinte carta: envio a você 100 moedas de ouro, com a condição de que este vendedor ambulante de pequenos artigos lhe dê quantas ele quiser. Ao chegar à cidade, o vendedor ambulante chamou a esposa do mestre, entregou-lhe a carta e disse: aqui está uma carta de seu esposo, e aqui está o dinheiro de nosso acordo. Devo dar a você quantas moedas desejar. Assim ele deu uma moeda a ela e ficou com 99 para si. A pobre esposa pediu compaixão, mas o vendedor ambulante tinha o coração de pedra, permanecendo surdo aos seus apelos, e insistindo que seu marido havia aceitado tal condição, e portanto, ele tinha todo o direito de dar-lhe o que quisesse. A esposa do mestre levou o vendedor ambulante ao rabino principal da cidade, conhecido por sua inteligência e astúcia. O rabino ouviu atentamente os dois lados e começou a persuadir o vendedor ambulante a agir de acordo com as leis da misericórdia e da justiça. Mas ele não queria saber nada disso. De repente, um pensamento ocorreu ao rabino. Mostre-me a carta, disse ele. Ele a leu por um longo tempo e com atenção, e então olhou severamente para o vendedor ambulante e perguntou: quanto deste dinheiro você quer levar para si? Eu já disse, respondeu o ganancioso vendedor ambulante, 99 moedas. O rabino levantou-se e disse indignado: se é assim, então você deve dá-las a essa mulher, de acordo com o acordo, e levar apenas uma moeda para si. Onde está a justiça? Exijo justiça, gritou o vendedor ambulante. Para ser justo é preciso cumprir o acordo, disse o rabino. Aqui está escrito em preto e branco. Querida esposa, o vendedor ambulante lhe dará quantas moedas deste dinheiro você quiser. Quantas você quer? 99 moedas. Portanto, devolva as moedas que ele deu. Montesquieu disse uma vez: quando a virtude desaparece, a ambição captura todos aqueles capazes dela, e a ganância captura a todos sem exceção. E o apóstolo Paulo escreveu uma vez: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A fofoca, um fenômeno comum em muitas sociedades, pode parecer inofensiva à primeira vista. No entanto, por trás de conversas casuais e disseminação de informações sobre terceiros, esconde-se uma prática que pode ter consequências profundas e prejudiciais para as pessoas envolvidas. A fofoca é um comportamento humano que envolve a transmissão de rumores, boatos e informações não verificadas sobre outras pessoas. Embora possa parecer uma atividade trivial e até mesmo divertida, seu impacto negativo é muitas vezes subestimado. A principal maneira pela qual a fofoca prejudica as pessoas é através da destruição de reputações. Ao espalhar informações imprecisas ou prejudiciais sobre alguém, a fofoca pode manchar a imagem de uma pessoa e afetar sua vida pessoal e profissional. O poder das palavras não pode ser subestimado, e uma única fofoca maliciosa pode levar a consequências devastadoras para a vítima. Por fim, a fofoca também afeta o próprio fofocador. Aqueles que se envolvem nesse comportamento muitas vezes se tornam conhecidos como disseminadores de informações não confiáveis, o que prejudica sua credibilidade e reputação pessoal. Além disso, o hábito de fofocar pode indicar uma falta de empatia e respeito pelos outros, refletindo uma visão de mundo negativa e egoísta. Aqueles que se entregam à fofoca acabam criando uma cultura de maledicência e insatisfação ao seu redor, afetando negativamente sua própria felicidade e bem-estar. Em um pequeno vilarejo, havia um fofoqueiro chamado Rodrigo. Ele adorava espalhar histórias sobre os outros, mesmo sem saber se eram verdadeiras ou não. Sua língua afiada causava mágoa e discórdia entre as pessoas. Um dia, um viajante sábio passou pela vila e soube das ações de Rodrigo. Ele decidiu ensinar uma lição ao fofoqueiro. Chamou Rodrigo para uma conversa e disse: Rodrigo, vou lhe dar uma tarefa especial. Leve este travesseiro cheio de penas e percorra todo o vilarejo.
E quando terminares tua tarefa, te darei uma recompensa. Curioso, Rodrigo aceitou a tarefa sem entender o propósito por trás dela. Ele seguiu as instruções e espalhou as penas pelo vilarejo, deixando um rastro de plumas brancas por onde passava. No final do dia, retornou ao sábio. O sábio então pediu a Rodrigo que coletasse todas as penas que espalhou. Percebendo a dificuldade da tarefa, Rodrigo começou a juntar as penas uma por uma. No entanto, o vento soprava, fazendo com que as penas voassem e se dispersassem ainda mais. Exausto e frustrado, Rodrigo voltou ao sábio e disse: Mestre, é impossível recolher todas as penas que espalhei. O vento as leva para longe e elas se perdem. O sábio sorriu e disse: Assim como as penas, as palavras que você espalha também são difíceis de serem recuperadas. Elas voam rapidamente e se espalham, causando danos irreparáveis. Lembre-se disso sempre que tiver vontade de fofocar. A moral da história é que nossas palavras têm um impacto profundo nas vidas dos outros. Devemos ser cuidadosos ao falar sobre os outros, pois não podemos desfazer o estrago que nossas palavras podem causar. Escolher ser gentil, compassivo e verdadeiro em nossas interações é fundamental para cultivar relacionamentos saudáveis e uma comunidade harmoniosa. O mexeriqueiro revela o segredo: não te metas, pois, com quem muito abre os lábios.